Olá, hoje trago-te algo um pouco diferente. Vou fazer a leitura de um livro, A Senhora da Magia, das Brumas de Avalon. Quando eu li este trecho, toda eu vibrei e sinto realmente que funcionou assim como uma espécie de um despertar para mim. Um despertar de uma informação que eu tinha dentro de mim, mas para a qual ainda não tinha vocabulário e que na verdade só acabei de entender alguns anos mais tarde. E hoje do sítio onde estou, intitulando-me como sacerdotisa artesã e revisitando este trecho, faz todo o sentido que ele tenha mexido assim de uma forma celular e estrutural comigo. Então, com muito carinho, vou partilhar hoje contigo esta leitura. Apesar de tentar lembrar-se que era apenas um veículo do poder e não o próprio poder que vinha da deusa, Morgana era suficientemente jovem para se sentir exaltada quando foi conduzida em silêncio para o lugar secreto onde um trabalho como este tinha de ser feito. Rodeada pelas sacerdotisas que teriam de prever a todas as suas necessidades, para que ela não tivesse de quebrar o silêncio imprescindível para a construção do poder necessário à colocação dos encantamentos. A espada foi colocada sobre um tecido de linho à frente dela. Ao lado, o cálice de bordos baixos, feito de prata com uma guarnição de ouro em volta da borda, estava cheio de água do poço sagrado. Não para beber, comida e água estavam-lhe reservadas, mas para que pudesse olhar para dentro dela e ver as coisas que eram necessárias para o trabalho que tinha de fazer. No primeiro dia, cortou, usando a própria espada, a parte interior da bainha em fina pele de gamo. Era a primeira vez que tinha boas ferramentas para trabalhar e sentiu prazer com a agulha especial de ferro que lhe tinham dado para cozer a bainha. Sentiu um tal orgulho, que sabia ser infantil, que quando espetou o dedo uma ou duas vezes não soltou nem um grito momentâneo. Não conseguiu evitar conter a respiração de puro deleite quando lhe mostraram o valiosíssimo veludo do mais escuro vermelho, tingido com cores que uma vez lhe tinham dito custarem, por onça, mais do que o necessário para comprar uma vila e contratar os homens necessários para lá trabalharem durante um ano. Isto iria cobrir a pele de gamo, e sobre ele tinha de trabalhar com os fios de ouro e prata que lhe forneceram, os encantamentos mágicos e os seus símbolos. Passou o primeiro dia a dar forma à bainha de pele de gamo e ao veludo que a cobria. E antes de adormecer, mergulhada na meditação do que tinha de fazer, quase em transe, cortou um pouco o braço e cobriu a pele de gamo com o seu sangue. Deusa, grande corvo, foi derramado sangue sobre esta bainha para que não seja necessário que nenhum outro se derrame sobre ela quando for levada para a batalha. Dormiu mal, sonhando que estava sentada num monte muito alto que dominava toda a Bretanha, a bordar encantamentos, tecendo-os como luz visível na estrutura da própria terra. Abaixo dela, o rei veado corria e apareceu um homem que subiu o monte em direção a ela e lhe tirou a espada das mãos. Acordou com um sobressalto, pensando: Arthur? É Arthur quem irá usar a espada. Ele é o filho do Pendragon. E deitada na escuridão, pensou que era por isso que Viviana escolhera para fazer a bainha mágica da espada que ele usaria como símbolo de todo o seu povo. Fora Arthur que derramara o sangue da virgindade dela, e era ela, também da linhagem sagrada de Avalon, quem tinha de criar a bainha encantada da segurança dele, protegendo o sangue real. Trabalhou durante todo esse dia, em silêncio,
olhando para dentro do cálice, deixando que as imagens surgissem, parando de vez em quando para aguardar a inspiração que lhe vinha da meditação. Bordou uma lua em forma de chifre para que a deusa vigiasse sempre a espada e protegesse o sangue sagrado de Avalon. Estava tão envolvida no silêncio mágico que cada objeto em que o seu olhar pousava, cada movimento das suas mãos consagradas, se transformavam em poder para o encantamento. Às vezes parecia que uma luz visível lhe seguia os dedos quando bordava a lua cheia, depois da lua dos chifres, e a seguir a essa a lua escura, pois todas as coisas se deviam seguir como nas estações. Depois, como ela sabia que um rei supremo da Bretanha tinha de reinar numa terra cristã, e porque quando os primeiros seguidores de Cristo tinham chegado à Bretanha tinham procurado os druidas, bordou um símbolo dos cristãos e dos druidas unidos pela amizade, a cruz dentro do círculo de 3 asas. Bordou no veludo vermelho os signos dos elementos mágicos, da terra e do ar, da água e do fogo, e depois representou a taça de bordos baixos que estava à sua frente, onde as visões se mexiam e entrelaçavam, surgindo e desaparecendo no meio das trevas. O bastão e a escudela da terra, a serpente da cura, as asas da sabedoria e a espada flamejante do poder. Havia alturas em que parecia que a agulha e o fio se moviam dentro da sua própria carne, ou dentro da carne da terra, furando terra e céu e o seu próprio sangue e corpo. Signo sobre signo, símbolo sobre símbolo, cada um deles marcado com o sangue dela e com a água do poço sagrado. Trabalhou durante 3 dias, dormindo pouco, comendo apenas alguns bocadinhos de frutas secas e bebendo apenas água do poço sagrado. Havia momentos em que, de uma grande distância dentro do seu próprio espírito, parecia olhar para além dos seus dedos e trabalhar sem nenhuma escolha consciente, os encantamentos tomando forma sozinhos, sangue e osso da terra, sangue da sua virgindade, força do veado rei que tinha morrido e derramado o seu sangue para que o campeão não morresse. Ao pôr do sol do 3º dia estava acabado. Cada centímetro da bainha estava coberto de símbolos que se entrelaçavam, alguns dos quais nem ela própria reconhecia. De certo teriam vindo diretamente da deusa através das mãos dela. Ergueu-a, enfiou nela a espada, sopesou-a nas mãos. Então disse em voz alta, quebrando o silêncio do ritual: Está feito.